Oba, bom dia pessoal. Aqui direto da minha casa, na cidade de Araguari, cumprimentando a todos vocês nessa belíssima manhã de sábado. Quero levar para vocês o meu abraço, a minha alegria de estar mais um dia na presença de Deus, sempre na presença de Deus, conquistando as bênçãos que o Senhor nos preparou para nós. E virão muitas bênçãos essa semana. Eu creio no milagre, na vitória de Deus, porque Ele sempre está nos surpreendendo com bênçãos sem medidas. Outro sim, quero dizer a você que Deus tem me dado uma linda família, uma esposa, e muitas promessas têm se cumprido. Então, daqui para frente, nos ajudará o Senhor. E quero também dizer para vocês que busque o Senhor. Buscai o Senhor enquanto está perto. Ele cuidará de ti, da tua vida, da tua família, da tua descendência, da sua geração. É necessário Cristo na sua vida para que você venha ter uma vida longa e abençoada. Cristo é salvação, Cristo é vitória, Cristo é tudo que a humanidade necessita, que a humanidade almeja para o futuro. Chegará o dia que você, aí do outro lado, vai procurar uma igreja e não pode mais encontrar. Vai procurar alguém para falar de Deus e não vai achar, porque Jesus já levou a igreja. O Espírito Santo já saiu daqui e voltou para o Pai. O Espírito Santo mantém ainda a igreja de pé, até que Jesus volte para resgatar o teu povo, para buscar a igreja. Então virá as dificuldades da grande tribulação, que são 7 anos, 3 anos e meio de muita fartura, de muita bonança, um governo único na terra, mas depois 3 anos e meio de puro sofrimento, de pura perseguição e violência e mortes e tantos outros fatos terríveis que vão acontecer na grande tribulação. Então eu digo a você que aceite a Cristo, enquanto se é tempo, enquanto está no tempo de aceitá-lo. Porque chegará um dia que Jesus levará tudo que é seu daqui da terra, a igreja, os seus crentes fiéis a Ele. E lembre você que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo, não negar Jesus. Porque os que negarem a Cristo no grande dia do juízo final, vai aparecer que você negou com as suas obras, com as suas atitudes. Não falando de Cristo abertamente para as pessoas, não anunciando o Evangelho. Temos que anunciar o Evangelho, a salvação de Cristo, em Cristo, para a vida eterna. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Eu sou rios de água viva. Quem beber dessa água, jamais terá sede. Ele falava dele, da palavra dele, falava no crer nele e confiar nele, porque ele é a água viva que mata a sede espiritual, física. Então, nós precisamos, o mundo precisa de Cristo. A igreja do Senhor, lembre-se, ela jamais será derrotada no planeta Terra. Não. Haverá perseguições contra os crentes? Sim, já está havendo no Brasil. Perseguição do povo do diabo, que está servindo o diabo, sendo enganado pelo diabo. E perseguindo a igreja. Mas a igreja vai resistir. Jesus disse que as portas do inferno não subsistirão sobre a minha igreja. Porque a igreja do Senhor
foi edificada em Cristo, na rocha. E essa casa edificada na rocha, ela não cai, ela não vai ser destruída. Então, tempos difíceis virão, mas o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Nação que não aceitar o evangelho ser pregado, ela pode ser extirpada do planeta, ela pode desaparecer com pestes, doenças, mas o evangelho vai ser pregado. Vamos ser perseguidos? Sim. Mas vamos vencer, porque está escrito, Jesus disse, este evangelho do reino, ou seja, o evangelho que ele pregou ali naquele tempo, nas terras de Israel, esse evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, para cumprimento da palavra. Assim virá o fim. Muita gente está falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Preste atenção. O evangelho tem que ser pregado na China, toda a Arábia Saudita, toda a África, todos os países europeus, países muçulmanos. O evangelho vai ser pregado, o evangelho de Cristo. Porque senão ele não volta. E ele vai voltar. Fala por aí, Jesus está voltando, olha os sinais. Não, o sinal que Jesus vai voltar é quando o evangelho for pregado a toda a gente. Aí sim ele virá, para que não haja desculpas, para que não hajam argumentos daqueles que não aceitaram o evangelho. Vão dizer, mas não pregaram para mim? Sim, pregaram. Mas as ditaduras, o comunismo, o islamismo e tantos outros ismos vão cair. Vão cair. O socialismo, países socialistas que não crêem, não deixam pregar o evangelho, vão cair por terra. Porque você já imaginou? Você planta uma lavoura. Você tem que adubá-la, às vezes tem que irrigar. E se você não tem o adubo, você não tem como adubar o terreno, colocar o adubo na planta, na lavoura de milho. Vocês estão me entendendo? Se não tem como pregar, como Jesus volta? Então, para que o evangelho seja pregado, não possa ter impedimento. Não vai ter impedimento. O governo tal manda matar o crente que for lá pregar. Deus vai tirar esse governo para que o evangelho seja pregado. Vocês estão me entendendo? O evangelho do reino tem que ser pregado. Mas na Coreia do Norte nem pensar. Mas quem é o homem? Quem é o incircunciso, como diz Davi, para lutar contra Deus, o Deus de Israel? Vão cair. Esses impérios vão cair para que o evangelho seja pregado. Jesus volta, leva a igreja. Vem o anticristo, aí Satanás vem tomar conta da terra, mas quando a igreja subir. 3 anos e meio de fartura, 3 anos e meio de terrorismo, de sofrimento, de tribulação. Aí eles vão cercar Israel. Os países vão ficar apontados com armas para Israel, para destruir Israel. Mas Deus vem e consome os exércitos. E Jesus virá e reinará 1000 anos com nós, com a gente aqui na terra, o povo de Deus, que virá reinar na Nova Jerusalém. Nesse planeta, 1000 anos. E Satanás será preso nesse tempo, para que as nações venham a viver um governo cristão, um verdadeiro cristianismo na terra, com Cristo governando as nações. 1000 anos.
Depois Satanás será solto e vai aprontar com as nações. Aí ele será lançado no lago de fogo e enxofre com todos os seus que não creram em Cristo. Vão para o lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, a serpente, o diabo e aqueles que fizeram a vontade dele. O anjo do Senhor jogará Satanás no lago de fogo e enxofre, que ali é a morte eterna. Serão atormentados de dia e de noite. Mas a igreja vai estar com Cristo. O juízo final, Deus irá julgar as nações. Milhões e milhões de pessoas, grandes e pequenos. Até o mar vai dar os seus mortos. Aqueles que morreram nas guerras, aqueles que morreram em todo o planeta, ressuscitarão para ser julgados. Aqueles que lutaram contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus, como aquela moça que falou de Jesus, falou da Bíblia e sentaram nela o porrete, no sentido figurado. Bateram na moça, achincalharam a vida da moça, serão julgados naquele dia. Serão na frente do grande juiz. Ele vai perguntar: por que você fez isso com a minha serva? Lago de fogo e enxofre. Você, se não converter, você aí que não aceita o evangelho, vai pagar o preço. Vai pagar o preço juntamente com Satanás. Converta-se enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Em nome de Jesus.